Pessoal, vou começar esse vídeo de hoje mostrando e provando que Bolsonaro realmente é um arregão covarde. Vamos lá, a história. Vou tentar colocar numa sequência lógica para que vocês entendam junto comigo. A defesa do Jair Bolsonaro disse que, em seu depoimento à Polícia Federal, ele ficou em silêncio, primeiro porque era seu direito e porque faltavam elementos para que ele se sentisse seguro para falar diante dos delegados da Polícia Federal. Mas, segundo seu próprio filho, o deputado Bananinha, isso é uma conduta de um covarde. E foi referendado pelo próprio pai que estava ao seu lado no momento em que ele falou isso. Portanto, segundo o próprio Bolsonaro, ele é um arregão, machão quando era presidente e covarde ao ficar em silêncio diante da polícia. Em contraponto, eu vou mostrar também o depoimento corajoso do presidente Lula diante do futuro caçado Sérgio Moro. Galera, peço que fiquem até o final e já deixa logo um like, comenta e compartilha muito para ajudar o nosso portal progressista, tá bom? E se é novo por aqui, considere inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Então, bora lá para os dois exemplos, o arregão cagão covarde e o exemplo de coragem e altivez. Sim, eu vou mostrar também o vídeo em que eu falei em que o Eduardo Bolsonaro fica criticando a pessoa que se cala diante de um depoimento perante um oficial da justiça. Aí onde ele falar as palavras referentes à pessoa que ele está se dirigindo, o senhor, você, pensa em Jair Bolsonaro. Sempre que ele se referir ao senhor, faz isso. Aí você na cabeça substitui senhor por Jair Bolsonaro. Vocês verão que se encaixa perfeitamente com o comportamento arregão do ex-presidente e futuro presidiário. Palácio do Planalto, ele fala o que ele quiser. É o valentão, é o maioral. Chega aqui na frente da gente, olha até para baixo, pode reclamar, senhor advogado. Eu falei alguma mentira? Isso é conduta de covarde. Não tem um pingo de vergonha na cara, fica engolindo seco. Fala aí agora. O senhor prega para os outros, é bom só para os outros? Ou o senhor acha que tem que ser bom para si próprio também? Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade e endossa o que eu acabei de falar. É uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de falar o que bem quiser no Palácio do Planalto e chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem. Cala, porque se falar, se enrola. E vale para ele o que vale para todos. O instrumento de ficar calado ou em silêncio é apenas para reafirmar publicamente com seu silêncio de que a sua culpa existe e que a condenação virá. De quem? Quando o microfonezinho está vermelho para você, é o que a gente aqui em televisão costuma dizer que o microfone está fechado. Quer dizer, ninguém falou. Então presta atenção, o ex-presidente Bolsonaro não respondeu a nenhum questionamento feito pela Polícia Federal. Dizem que ele ficou não mais do que 5 minutos ali na frente dos investigadores. Nem falou também o ex-ministro de Segurança Institucional Augusto Heleno, nem Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, nem Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, não respondeu às perguntas. Você está vendo, tem 2 microfones verdes, o que a gente chama aqui na televisão de microfone aberto. Quem foi que falou então? Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e olha só você, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, que também falaram. Cada um desses depoimentos foi acompanhado ali por um delegado e um escrivão. Pelo que a gente sabe, então, a maioria deles não falou. Uma fonte, né, que está muito por dentro das investigações todas, acaba de me informar que no balanço, digamos assim, né, se você analisar todos os depoimentos de hoje, a grande maioria, de fato, não respondeu às perguntas e muitas vezes tentou tergiversar, ou seja, introduzir assuntos que não tinham nada a ver com o questionário de perguntas feito. Mesmo assim, segundo as investigações, os investigadores e quem participa, portanto, da condução desses inquéritos todos, a avaliação é de que, ao não responder ou ao tentar desviar dos temas, né, a situação desses investigados se complica ainda mais diante de provas colocadas na mesa contra eles, provas ou, no mínimo, indícios. Os investigadores, neste momento, aqueles que tiveram acesso a pelo menos trechos do depoimento, dos depoimentos, dizem que da turma que ainda está sendo interrogada,
essa turma fica com a situação jurídica muito complicada, porque a PF já tinha informações antes e está identificando uma relação vasta de mentiras, isso segundo a minha apuração. A outra coisa curiosa, Tralli, que talvez não seja só uma questão de curiosidade, sim, de combinação, é que de todos os que ficaram em silêncio, além de Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, o Garnier, o Heleno em silêncio, Braga Neto em silêncio, e eu vou aqui secundar o Camarote quando o Camarote fala que eram figuras muito destemidas num determinado momento da história, mas que recorrem agora ao silêncio. É um direito deles, como investigados, não produzir provas contra si mesmos. Tá tudo certo. E nem havia na polícia, para a data de hoje, grandes expectativas. O que acabou surpreendendo são esses, ou militares de baixa patente, que estão se comprometendo ainda mais, ou, no caso da antiga cúpula do governo, Anderson Torres, que me parece que na escala dos que estão em situação jurídica mais complicada hoje do que estavam ontem, Anderson Torres figura nessa lista. Então é isso, Tralli. Os dois grupos, os que ficaram em silêncio, e que podem ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesmo, contra si próprios, mas isso tem um problema. Se falava tanto no passado, por que agora não está falando? Será que não interessa a essas pessoas, se não tem nada a dever ou nada a temer, falar? Por que não se defender, se não fizeram nada de errado? Então o silêncio ele também é eloquente, o silêncio também diz muita coisa. E o grupo que não está em silêncio e que está numa situação complicada. Ou seja, quem está em silêncio sai do ponto de vista jurídico melhor do que quem está falando, mas não significa que sai melhor para sempre, porque lá na frente os fatos podem se impor sobre a própria defesa. Não, eu estou falando em 2 minutos, doutor Moro, o que se fala de mim há 2 anos, doutor Moro. Então não existe vazamento em relação a essas ações penais. Não existe. Não tem, o que tem é vazamento proposital. Não, essa tem ação alguns penal jornalistas, pública, que eu não vou citar o nome para não valorizá-los, que eles sabem do que vai acontecer um dia antes. Mas eu poderia citar o Fausto lá do Estadão, eu poderia citar a revista Veja, eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos de um cidadão, sabe, que sabe das coisas, 3 dias vai acontecer. E meus advogados precisam vir aqui implorar para saber? Há o interesse de vazar, doutor Moro, porque esse julgamento ele tem que ser pela imprensa. Senão é difícil. Agora, qual é o problema? Eu vou terminar para não tomar o tempo de ninguém aqui. Qual é o problema, doutor Moro? É que essa situação está difícil, sabe, doutor? Eu vou lhe dizer uma coisa para ficar com a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, é que depois você não tem como voltar atrás. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenham um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Muito obrigado. E, para concluir,
o secretário de Estado Blinken desmonta a jornalista da Globo que, mergulhada no seu complexo de vira-lata, quis babar o ovo do americano ao tentar desqualificar novamente a fala de Lula. A repórter da Globo força a pergunta utilizando a descendência judaica de Blinken e ele devolve na lata, defendendo Lula em plena Globo News. Abre aspas, Lula falou motivado pelo sofrimento dos palestinos. Ele quer ver isso acabar, assim como nós. Galera, lembrando, se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado, forte abraço! Few days before you met with President Lula, he made a comment, and I'm going to quote him. What's happening with the Palestinian people hasn't happened at any other moment in history. And then he said, actually, it has happened when Hitler decided to kill Jews. You were a Jew, your stepfather was a survivor of the Holocaust, and I heard that you mentioned that to President Lula. What do you personally feel about this comment when your stepfather was so involved in trying to protect the memory of the Holocaust? Look, we have a real disagreement on that, and friends can have real, profound disagreements on particular issues and continue to work on the many other things that join them together. For us, as I said, it's very clear that there's no comparison whatsoever. But I also know that President Lula is motivated by the suffering of people, and he wants to see it end. So do we. We also have that in common. We want to see the conflict in Gaza end as soon as possible. We want to make sure that what happened on October 7th, that was so unimaginably horrific, never happens again. We want to make sure that the suffering of Palestinians doesn't happen.